Fala pessoal, Latus falando, e vamos lá para mais um Latus Responde. E a pergunta hoje muito boa, gostei muito da pergunta, né? A gente vê que o engajamento está melhorando e o nível de conhecimento das pessoas está melhorando muito, né? E a pergunta que mandaram aí é: quais são os indicadores econômicos que movem o mercado financeiro nos Estados Unidos? E é interessante que essa pergunta não se estende só ao mercado americano, mas sim ao mercado como um todo, até mesmo ao mercado brasileiro, tá? Então, bem interessante mesmo. Mas, antes de mais nada, roda a vinheta aí. Bom, e vamos lá, pessoal. Não esquecendo, antes de mais nada, ó, desce o dedo no like aí, dá seu like. Quem tá chegando agora, segue o canal, compartilha esse vídeo com os amigos, é importante para todos aí, é uma pergunta para todos, então vamos que vamos. Quando a gente pensa numa economia, a gente tem que levar em consideração que uma economia, para você entender ela, você precisa entender como ela está, né? E para você entender como uma economia está, você precisa entender os dados dela, né? E para isso existem os famosos indicadores econômicos. No Brasil tem indicadores econômicos, nos Estados Unidos tem indicadores econômicos, na China, na Europa, ou seja, todo país tem os indicadores econômicos, porque esses indicadores, eles trazem para os investidores como está a saúde daquele país separado por setores, né? Quando a gente pensa numa economia, a gente tem o Banco Central, onde ele é o cara que fica olhando o tempo todo para a economia para ver se a inflação não está muito forte, se ele precisa mexer em juros, né? Que é a famosa política monetária. O que ele olha para entender a saúde da economia? Também olha para indicadores econômicos. Sempre quando você pensa em indicadores econômicos, tem os mais importantes, que é muitos indicadores, né? Tem os mais importantes e os menos importantes, né? Mas dando uma escala de importância, é sempre olhar muito para indicadores de emprego, né? Lembrando que emprego numa economia é a base de tudo. Uma economia só cresce quando a população tem renda. E como que a população tem renda? Com emprego, né? Então, a pessoa está empregada, ela tem renda, a renda gera consumo, consumo gera crescimento de uma economia, né? Porque a indústria produz mais, porque tem gente demandando por esses produtos, o setor de serviços gera mais empregos justamente porque tem mais gente consumindo serviços e isso faz uma economia crescer. Então o setor de empregos é muito importante, então sempre quando você pensar em indicadores de emprego, são muito importantes. Olhando para os Estados Unidos, o mais importante de todos é o payroll, que sai uma vez por mês, toda a primeira sexta-feira do mês sai o payroll, é um dado super importante. Junto com o payroll sai taxa de desemprego e custo médio por hora trabalhada, ou seja, quanto que está a inflação do salário dos trabalhadores, se o salário está subindo, se está caindo, tá? Então são dados importantes. O próximo dado que é importante para uma economia é dados de inflação, né? Justamente porque quanto mais alta uma inflação, mais o dinheiro vale menos, né? Ou seja, o dinheiro vai perdendo o seu valor. Um país saudável não pode ter uma inflação muito alta, né? Então, um país que está em crescimento, ele tem que crescer, mas sem ter uma grande inflação. É por isso que entra o Banco Central no meio para tentar sempre controlar uma alta de inflação. Então, olhar para dados de inflação é sempre muito importante. Nos Estados Unidos, a gente olha muito para o CPI, né? Mas é CPI, que é um dado de inflação ao consumidor, né? Se os preços estão mais caros para o consumidor ou se estão mais baratos. Quanto mais baixo esse dado, mais positivo para a economia. Quanto mais alto esse dado, pior para a economia. Outro dado também de inflação é o PPI, que é o dado de inflação ao produtor, ou seja, é o custo da matéria-prima. Quanto mais cara a matéria-prima, mais caro é o produto final. Também é um dado importante para se olhar dentro de uma economia, tá? Outros dados importantes de economia, que aí envolve a economia americana, que aí começa dados de imóveis, dados de hipoteca. Outro dado que é muito importante para uma economia são dados de PIB, que mede o crescimento daquela economia. Quanto mais forte o PIB, melhor está aquela economia. Um outro dado, que aí não é especificamente um indicador econômico, mas é algo que a gente precisa olhar para entender como está a expectativa daquela economia, que é a decisão de taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros de um país, provavelmente a inflação está alta e cada vez tende a subir mais a taxa de juros. Quando se sobe a taxa de juros, isso gera uma desaceleração
na inflação. O foco de subir a taxa de juros é desacelerar a inflação, mas junto com isso você desaquece uma economia, né? Porque quando você sobe a taxa de juros, você deixa o dinheiro mais caro. O dinheiro mais caro faz com que uma economia desacelere. O acesso ao crédito fica mais difícil, o dinheiro fica muito mais caro para você tomar crédito, daí as indústrias não investem porque o dinheiro está muito caro para investimento e isso ajuda a desaquecer uma economia. Então, acompanhar a política monetária é sempre importante, decisão de juros é sempre muito importante, é um indicador importante. Não só nos Estados Unidos, mas como em outros países, como no Brasil também é muito importante. Essa decisão de juros acontece a cada 45 dias. Quando se sobe os juros é negativo, tá? Ou negativo no aspecto de que as bolsas caem e o dólar ganha força, e quando se tem uma expectativa e nessas decisões são cortados juros, significa que vão deixar o dinheiro mais barato, e isso tende a aquecer a economia, o que é positivo para as bolsas e negativo para o dólar. Então, hoje em dia a gente tem um caminhão de indicadores econômicos, todos eles têm data e hora marcada para sair, isso é muito importante, você sabe exatamente quando vai sair. Pensando nos indicadores americanos, eles saem todos na parte da manhã, então o mercado brasileiro está aberto e geralmente o mercado americano também está aberto quando saem esses dados. E eles acabam gerando muita movimentação no mercado, gera muita liquidez e volatilidade no mercado, o que é muito positivo para quem opera tanto o mercado brasileiro quanto o mercado americano, tá? Então vale a pena muito conhecer. Existe aqui no canal do YouTube da Latos uma série sobre esses indicadores. A gente explica todos os indicadores importantes. Depois, quem puder, visite essa série porque eu explico no detalhe o que significa cada indicador desse, a importância que ele tem para o mercado. Mas lembra sempre que setor de trabalho é muito importante, dados de inflação é muito importante, dados de crescimento, que é o PIB, é muito importante e, claro, dados que envolvam a taxa de juros. As decisões de política monetária são sempre muito importantes. E aí tem outros itens também, indicadores que vão se somando, eu coloquei na ordem de importância, mas tem indicadores, por exemplo, de confiança do consumidor. Quanto mais o consumidor está confiante, quanto mais altos os índices de confiança, mais o consumidor está tranquilo que não vai perder o emprego, ele está tranquilo com a economia e acaba consumindo mais. Dados de serviços são muito importantes também, então são muitos indicadores que saem, mas todos eles baseados no setor de trabalho. Então o setor de trabalho sempre é o dado mais importante, não esquecendo que o mais importante de todos no setor de trabalho é o payroll, mas tem o ADP também, que é importante, taxa de desemprego, ganho médio por hora trabalhada. Quando você pensa em contexto, é muito importante você entender que existem esses indicadores, saber quando eles saem e, mais do que isso, entender o que ele significa para a economia. Isso vai te colocar na frente do entendimento do mercado para tomar boas decisões, tá? Então é importante se aprofundar nisso e os indicadores do mercado americano são os indicadores mais importantes que existem, né? Dentro do Brasil tem os mesmos indicadores, Europa, China e tudo, mas o da economia americana é o mais importante, até porque ela é o norte do mundo, é a maior economia do mundo. Os indicadores de lá definem como vai ser o movimento do mundo também, tá? Então vale a pena se aprofundar mais nisso. Obrigado pela pergunta, né? Excelente pergunta. Caso vocês queiram tem mais dúvidas, coloca aí na descrição, né? Coloca aí nos comentários aí as perguntas que eu vou ter o maior prazer em responder todas elas, tá? Detalhe importante, onde que eu encontro, né, como que eu acompanho esses indicadores? Panoramalatos.com.br, tá? Dentro da página do Panorama Latos, você tem lá uma agenda com todos os indicadores do dia, da semana, do mês, e toda vez que sai esse indicador, a gente sai alertas na página, lá tem o Latos News, sai em tempo real no Latos News quando saem esses dados de indicadores. É bem importante aí para se nortear e ter sempre à disposição no dia a dia enquanto você está operando. Panoramalato.com.br, usem à vontade, é de graça, tá bom? É isso, pessoal. Antes de ir embora, desce o dedo no like aí, deixa aí nos comentários que assunto vocês gostariam de ver aqui e até o próximo Latos Responde. Beijo para todo mundo, bora! Beleza, vamos lá, pessoal. Bora lá para
O dia de hoje, nossa, o dia de hoje foi foda. Cara, vamos de novo, vai.